Como é que faz para identificar um monstro? Não encontrar aqueles que se escondem, aqueles que têm vergonha, aqueles que são feios, mas identificar daqueles que estão no meio da gente. Será que a gente consegue? Oi, gente! Ainda na Itália, o ano é de 1992. Nós estamos na cidade de Foligno, na província de Perugia, que fica na região da Úmbria. Mais precisamente, estamos em Maceratola, que é uma fraçãozinha da cidade, no interior da Úmbria. É um lugar muito pequenininho, com apenas uma praça, uma igreja, casas daquelas afastadas uma das outras, que no meio você tem bosques, você tem campos, quase não tem habitantes fixos. A maioria das casas é a segunda casa, na verdade, a casa de campo, a casa de férias, que os habitantes de Foligno usam no tempo de folga deles. É o dia 4 de outubro, dia de festa. É a festa de São Francesco e ela é muito importante ali na Úmbria. Afinal, a gente está a pouquíssimos quilômetros de Assis. É sempre estado um dia muito feliz, um dia de festa para eles. Ao menos até 1992, o ano que estamos. Que aquele dia não é mais lembrado como um dia de festa. Aquele dia, até hoje, é lembrado como o dia que desapareceu o pequeno Simone Allegretti. Simone Allegretti tinha só 4 anos. Ele é filho do funcionário do único posto de gasolina ali de Maceratola. A família era bem modesta e eles viviam ali no interior mesmo. Simone era o primeiro filho de Franco e Luciana. E como todas as crianças ali da região, ele está acostumado a brincar ao ar livre, na região em volta da casa. Aquele domingo, 4 de outubro de 92, não era só a festa de São Francesco, é também o aniversário da irmãzinha menor de Simone. Logo depois do almoço, Simone pede para brincar e ele sai sozinho ali na frente da casa, na região da frente da casa. Como eu falei, era bem normal, bem comum as crianças brincarem ao ar livre, e ele pede para brincar ali. O pai Franco está na frente da TV, meio se adormentando, numa poltrona, e a mãe Luciana está fazendo os deveres de casa, mas ela da janela está acompanhando o que o filho está fazendo. Ele está no pátio da frente da casa e às vezes ela não vê ele por causa do ângulo da janela, mas ela a cada poucos minutos vai ali e consegue pelo menos escutar ele brincando. Bom, ela vê o filho pegar um saquinho, ele entra em casa e pega um saquinho para ir recolher as nozes que estão caídas, porque na frente da casa tem uma árvore bem grande e tem várias nozes no chão. Então ela vê o filho andar ali e começar a recolher as nozes. Ela, de novo, não tem uma visão perfeita de onde ele está, mas ela consegue ainda ouvir ele, que está cantarolando. Ela vê ele se dirigir até ali, se gira para fazer algumas tarefas domésticas e assim que ela se volta para a janela, ela já não consegue ver ele, ela muda de lugar, mas não consegue encontrá-lo, fica em silêncio, tenta escutar, mas não ouve nada. Ela desce correndo para o pátio, chamando já ele com voz alta, gritando quase, mas tudo que ela encontra é o saquinho, meio cheio de nozes, e a bicicletinha dele no chão. De Simone não tem nem sinal. Bom, ela chama, o marido chama, e eles decidem já procurar ajuda. Imediatamente partem as buscas com os habitantes da região, bombeiros, guarda florestal, a polícia, voluntários. São dezenas e dezenas de pessoas que imediatamente se oferecem para ajudar. Eles estavam com muita pressa, principalmente por causa do horário, porque não tinha mais muitas horas de luz do sol. E ali, estando numa região rural, as casas afastadas de uma das outras, não tem tanta iluminação pública, ia ficar muito difícil procurar assim que escurecesse. Uma coisa é procurar alguém numa cidade à noite, uma coisa é procurar entre montanhas, bosques e campos. Bom, mas nessas primeiras horas de busca intensa, infelizmente nada foi encontrado. A família estava muito angustiada, mas era difícil até imaginar o que podia ter acontecido. As hipóteses mais comuns eram que ele tivesse brincando, entrado dentro do bosque, se afastado até perder o rumo de casa e não voltava porque não conseguia encontrar o caminho de volta. Talvez tivesse se machucado, talvez tivesse caído num buraco e não muito distante também, se ele tivesse se afastado um pouquinho demais, digamos, ele chegava num rio, onde ele também podia ter caído. Bom, quanto à hipótese de rapimento, talvez não tivesse sido nem levantada. Não numa cidadezinha assim pequena, rural, numa zona super tranquila, com uma casa ali, uma outra lá. Só que não fazia tanto tempo, quase exatamente 3 anos antes, no dia 3 de outubro de 1990, um garotinho chamado Augusto Gimeni tinha sido sequestrado ali não muito longe de Foligno. Augusto Gimeni, na época do seu sequestro, tinha 10 anos. E apenas 5 meses antes do desaparecimento de Simone, na Sardenha, um garotinho de 7 anos chamado
Farouk Kassan tinha desaparecido. Bom, esses 2 episódios contribuíram muito para que se pensasse em um sequestro também no caso de Simone. Mas fato é que as famílias Demeni e Kassan eram famílias bastante ricas. Já os Allegretti, muito longe disso. Então a pergunta inevitável era: se sequestraram Simone, para quê? O pai de Simone faz imediatamente diversos apelos na televisão, pedindo para que quem soubesse de algo que falasse, que qualquer detalhe que pode ser insignificante, na verdade, pode ajudar a polícia. As buscas também continuam frenéticas e a esperança de um sinal, de uma ligação dos supostos sequestradores, até que algo realmente acontece. Apenas 2 dias do desaparecimento de Simone, ou seja, no dia 6 de outubro, por volta das 11 da manhã, em uma cabine telefônica que ficava bem perto da estação de Foligno, um bilhete é encontrado. São poucas frases, escritas com letra de forma. Me ajudem, ajudem-me, por favor. No dia 4 de outubro cometi um homicídio. Agora estou arrependido, mesmo que eu não pare por aqui. O corpo de Simone se encontra perto da estrada que liga Casale a Scopoli. Ele está nu e não usa o relógio com pulseira preta e mostrador branco. PS. Não procurem digitais no papel, não sou estúpido a esse ponto. Usei luvas. Saudações. Até o próximo homicídio. O monstro. Aquela mensagem, obviamente, leva os pais de Simone à mais completa desesperação. Mas para que escrever um bilhete? Um bilhete pedindo ajuda? É alguém que quer realmente ser ajudado? Ou é um desafio para a polícia somente? É a pessoa verdadeira? Ou é um monte de perguntas sem resposta, mas o mais importante agora é responder a pergunta de onde está Simone. E infelizmente, devido principalmente ao detalhe do reloginho que Simone usava quando desapareceu, as esperanças de encontrar Simone vivo são poucas. A estrada mencionada pelo monstro, que vai de Casale a Scopoli, tem pouco mais de 5,5 km. É bem pertinho de onde mora Simone. E realmente, às 2 da tarde, no fatídico 6 de outubro, no mesmo dia, o corpo sem vida de Simone é encontrado. É encontrado no lugar indicado pelo monstro, no bilhete. Simone é encontrado acomodado no chão, num lugar usado como aterro, entre entulho e lixo. Perto dele tem as suas roupas, uma calça bege, uma camisetinha vermelha e as suas cuecas. O corpo está mais ou menos cheio de feridas por toda parte, incluindo 7 buracos na garganta, que ali imediatamente foi considerada a mais provável causa da morte. Alguma coisa bem pontuda, como por exemplo um furador, tinha sido usado contra Simone, mas com a autópsia foi identificado que a causa da morte tinha sido asfixia mecânica e não aqueles buracos na garganta. Infelizmente, um outro dado confirmado com a autópsia foi a tentativa de violência íntima contra o pequeno Simone. O Simone tinha 4 anos, só 4 aninhos de idade. A maior dor física que uma criança nessa idade tem que suportar é um joelho arranhado porque caiu da bicicletinha. É difícil expressar com palavras o quanto é irracional essa situação. Bom, Maceratola e, na verdade, toda a cidade de Foligno estavam em estado de choque. Entre eles tinha um monstro de verdade, daqueles que matam crianças. A população foi em pânico. Os filhos não podiam ficar brincando mais livres, as crianças não corriam pelas ruas. Não tinha criança desacompanhada, os parquinhos vazios. O medo, o terror eram quase palpáveis. E a pergunta repetida à exaustão era: quem poderia ter feito algo assim tão grotesco? E não dá para esquecer o bilhete que não é só um desafio para a polícia, é também uma ameaça. Se vocês não me pegarem, eu vou fazer de novo. Até o próximo homicídio. Pode ser um blefe, pode não ser verdade, pode ser um monte de coisa, mas quem quer arriscar? Pode ser inclusive verdade. No dia 8 de outubro, a cidadezinha é completamente em luto. Uma verdadeira multidão acompanha os pais de Simone por todo o percurso. Aqueles pobres pais que estão com uma expressão indescritível, dor, terror, incredulidade, desespero. O caso, como era de se esperar, tomou conta da mídia. Rádio, TV, jornal não falam de outra coisa. A tranquila Foligno foi invadida. São helicópteros, mídia, polícia e até criada uma força-tarefa especial, encabeçada pelo super condecorado policial Achille Serra, da Direção Central da Polícia Criminal Italiana, conhecida como Criminalpol. Ou seja, a situação estava sendo levada muito a sério. E não só pela atrocidade do crime, mas principalmente pela ameaça. Era um serial killer anunciado, tinha que ser parado. Mas depois de poucos dias, as investigações já estavam em ponto morto. Além do bilhete do monstro, a polícia não tinha nenhuma outra pista. E mesmo com os apelos do pai de Simone e também da polícia, nenhuma testemunha apareceu. Então, apenas com a carta em mãos, tentaram construir um perfil psicológico para o monstro.
O perfil era uma pessoa presumivelmente bastante jovem, com familiaridade com o desenho, como visto da sua caligrafia, homem, ambíguo e muito complexo. Alguém que pedia ajuda, ameaçava e desafiava, tudo ao mesmo tempo. Bom, já considerando ele um serial killer pela ameaça feita, a polícia pensou que em muitos casos de assassínios em série, eles não resistem e acabam voltando para o lugar do crime ou vão visitar o túmulo da vítima. Então eles colocaram ali onde o pequeno Simone descansava câmeras escondidas, mas não deu em nada. É também aberta uma linha telefônica, uma linha 24 horas, que a polícia divulga o número em todos os jornais, está por toda parte, e eles declaram que é para facilitar que testemunhas que tenham visto, que saibam de alguma coisa, liguem para a polícia. Mas isso não é de todo verdade. Se esperava muito que o próprio assassino a usasse. Afinal, tinha sido ele a abrir as comunicações com aquele bilhete. O chefe da força-tarefa chega a declarar aos repórteres: ele deve saber que com este número pode falar comigo, dia e noite. Vai receber ajuda, confidencialidade, discrição. Deve saber que se é verdade que ele precisa de ajuda, a ajuda será total. Bom, a linha vem invadida de chamadas. Parece que todos de folhinho ligam, menos o monstro. Enquanto isso, são divulgados alguns detalhes que foram descobertos durante a autópsia. E um detalhe causa bastante consternação. Simone tinha no estômago comida ainda não digerida. E significava que ele tinha comido menos de 2 horas antes do seu assassinato. E como em casa, no horário do almoço, ele não tinha comido, o mais provável é que sua última refeição tinha sido junto com seu assassino. O que leva a gente a pensar que era uma pessoa que ele confiasse, que conhecesse até. O arquivo penal é revirado em busca de possíveis predadores. Qualquer pessoa com uma menor denúncia de moléstia, mas essa pista também não leva nada de consistente. Enquanto isso, a linha continua aberta para o público. E no dia 13 de outubro, por volta das 3h30 da tarde, chega a chamada de um homem. Alô, meu nome é Stefano. Sou eu que vocês estão procurando. Queria dar a vocês 2 informações. Tenho 22 anos, um Peugeot branco. Eu estou muito perto. Tenho já em mente uma outra coisa também. Bom, o homem então desliga, deixando os investigadores completamente atônitos. Mas esse não foi o único contato telefônico feito pelo jovem. Em apenas poucos dias ele ligou bem 12 vezes para a polícia. Na maioria das vezes era só para repetir as suas ameaças e dizer para a polícia que eles tinham que se apressar ou ele atacaria novamente. Mas em uma das ligações, uma ligação feita no dia 14, um dia depois da primeira ligação, Stefano diz para a polícia que eles deveriam olhar atrás da orelha de Simone. E ele segue explicando, ele diz que ele não sabia se Simone estava morto, então para ser certificada a morte da criança, ele apagou um cigarro que estava fumando atrás da orelha dele e deixou ali uma marca de queimadura. A polícia então, como Simone já foi enterrado, a polícia vai primeiro até as fotografias de quando o corpo foi encontrado, as fotografias feitas pelos peritos, e ali realmente eles encontram uma pequena marca que podia muito bem ser a queimadura de uma bituca de cigarro. Em outra ligação, Stefano diz: eu não queria matar Simone, mas ele gritava e aqueles que gritam me incomodam. Eu conheço a família de Simone e seus amigos, eu posso atacar quando eu quero, mas vocês têm que me parar, entenderam? Os agentes, assim que começam a chegar essas chamadas, obviamente tentam interceptar para ver de onde vem. E eles descobrem que vem da região de Rodano, que é uma cidade na província de Milão, que fica a bem 500 quilômetros de Foligno. E quando o agente que falava sempre com ele confronta ele com essa informação, ele diz que ele tinha nascido em Foligno e por isso ele visitava de vez em quando a cidade. E agora a conversa não era mais uma coisa só da parte de Stefano, não era só Stefano como as 2, 3 primeiras chamadas que dizia alguma coisa e desligava. Agora tinha um diálogo entre eles. E aproveitando dessa espécie de confiança criada entre eles, o agente pede para marcar um encontro com Stefano, que acaba aceitando e o encontro é marcado em um bar de Rodano, mas Stefano não aparece. Bom, no dia seguinte, Stefano liga bravo, dizendo para o agente que ele levou a polícia, que ele não foi sozinho, e o agente se finge de ressentido, diz: olha, você não confia em mim, você tinha que ter confiado em mim, a gente já se abriu um com o outro. E nessa maneira, leva mais alguns minutos e o agente consegue convencer Stefano a marcar um segundo encontro. E é aí que as investigações têm um avanço. Não propriamente por causa do encontro, mas porque todas as ligações até aquele momento tinham sido feitas sempre em telefones públicos de Rodano. Mas essa não. Essa era um número privado. E era o número de uma agência imobiliária. A agência imobiliária que ficava a Melzo, a mais ou menos 10 quilômetros de Rodano.
Bom, a polícia corre para o local e chegando ali o lugar está aberto e quem está trabalhando ali é um rapaz de 22 anos chamado Stefano Spilodros, que é automaticamente preso e levado para a delegacia para prestar depoimentos. No dia seguinte, todos os jornais estampam a notícia. O alívio é generalizado. Olhando para ele, o monstro parece tão inofensivo. Ele é alto, bem magro, tem um olhar sempre perdido. Parecia estar com medo até. Não parecia qualquer coisa, menos um assassino de crianças. A polícia descreve ele como sério, tímido e um pouco estranho. Com certeza não deixava transparecer nada do horror que tinha dentro de si. Logo de início, ele nega que seja ele o assassino, mas ele, no mesmo dia já, ele confessa. Ele diz, eu sou um monstro de folhinho, sou eu, ele declara. Obviamente, o trabalho da polícia agora é encontrar fatos que vão de acordo com as declarações dele. E realmente, em linhas gerais, a história que Stefano conta vai de acordo com os fatos que a polícia já tem em mãos. Naquele dia 4 de outubro, ele diz que estava em Folhinho porque ele tinha marcado de encontrar um amigo seu, um ex-companheiro de exército. Mas por algum motivo os dois não puderam se encontrar. Ele então, para passear, ele está girando ali pelas ruas de Maceratola, quando ele vê o pequeno Simone, que está recolhendo as nozes. Ele diz que ele, meio sem pensar, num ímpeto, ele se aproxima de Simone, pega e o faz tirar toda a sua roupa. O pequeno tira a roupa, mas está já assustado e, desesperado, começa a chorar. Ele chora tanto que Stefano não suporta os gritos e cobre a boca dele para fazer ele ficar quieto, até ele desmaiar. Com a criança desmaiada, então, ele apaga o cigarro atrás da orelha para ver se ele está morto e, como Simone não reage, ele o deixa ali e escapa para Milano no mesmo dia. Bom, no meio tempo, enquanto o seu interrogatório é feito, é analisada também a sua caligrafia e o resultado é que o bilhete deixado pelo monstro e a caligrafia de Stefano são bastante compatíveis. A polícia tem material suficiente para confirmar sua prisão depois desse período inicial de retenção. E ele repete também em frente ao juiz isso, não restam tantas dúvidas. O monstro é ele. Bom, mesmo com o monstro preso, resta agora fazer a investigação para construir um caso contra Stefano. E a polícia se dirige até Rodano e começa a falar com as pessoas, amigos, conhecidos de Stefano. Os amigos dele dizem que no dia 4 de outubro ele estava com eles durante todo o dia. E dizem mais, dizem que acham que Stefano não sabe nem onde é Folhinho, que antes dessa história do monstro ele não sabia que o lugar existia. Enquanto isso, ele, nos interrogatórios e declarações, descreve beníssimo Folhinho. Mas a polícia, por causa da declaração dos amigos e conhecidos, tem que ir mais a fundo e começa a pedir para ele repetir sua versão várias vezes, começa a perguntar mais detalhes e ele começa a realmente cair em algumas contradições. Por exemplo, em alguns interrogatórios ele chega a errar o dia, ele chega a errar sábado por domingo, dia 3 pelo dia 4. Enquanto isso, o teste que foi feito no cadáver do pequeno Simone, que foi exumado, confirmou que aquela ferida atrás da orelhinha não era feita por um cigarro, mas uma mentira. E também as declarações. Quanto mais pessoas são ouvidas da região de onde é Stefano, mais as pessoas dizem que não tem como ele ser um monstro. Que na verdade ele é uma pessoa que mente muito, mente patologicamente, que ele é provavelmente um mitômane, mas que é mais fácil que seja um delírio dele do que ele seja verdadeiramente um monstro. O Stefano, sempre muito tímido, nasceu numa família não muito favorecida, nem economicamente, nem culturalmente. O que pode ser uma das explicações do porquê algum problema grave mental nele não tinha sido diagnosticado antes. Mas a verdade é que na cidade todos conhecem ele pela sua mania de aumentar em muitas coisas. Não só aumentar, mas inventar. Ele atribui muitos méritos a si mesmo, ele constrói praticamente uma vida nova. Ele diz que ele era campeão de boxe, ele diz ter vencido muitos títulos, ele diz que tem muitas mulheres, sempre mais de uma ao mesmo tempo, que ele ganhou muito dinheiro, que ele tem uma Porsche, ele diz que ele tem uma carreira. E isso ele diz até para pessoas que conhecem ele. A coisa é realmente patológica. A verdade é que ele não consegue manter um emprego desde sempre, que ele não tem dinheiro, ele é um quebrado. E com as mulheres ele é extremamente tímido. É uma pessoa quase sem uma vida social. Bom, ele vive numa existência completamente criada, que é bem diferente da sua
amarga realidade. E ele tem essa patológica necessidade de aparecer, de ser visto, de ser admirado. E que melhor maneira de estar no centro das atenções do que se você for o monstro de folhinho, que estava em todos os jornais. Então ele resolve fazer isso, ele compra todos os jornais, qualquer notícia que possa ser lá no pé de uma página que está falando de folhinho, ele compra, ele estuda, ele sabe todos os detalhes, como por exemplo a ferida atrás da orelha de Simone, que quase ninguém sabia. Ele sabe qual foi a sua última refeição, ele fala do cappuccino com o croissant. Ele estuda tantas fotos de folhinho que ele consegue falar do lugar como se ele tivesse estado ali, como se ele tivesse realmente crescido ali. Ele diz onde ele jogou o relógio de Simone, que era num bueiro na praça, perto de um banquinho, e o lugar realmente existe. O relógio não foi encontrado, mas ele descreveu com perfeição o local. Mas ele não é um monstro. E com a continuação dos interrogatórios, ele começa a responder: eu não sei, eu não me lembro, cada vez mais e mais. Stefano não é o monstro de folhinho. Stefano é só um rapaz com sérios transtornos psicológicos. Até que depois de uma longa noite de interrogatório, ele se rende. Ele diz que inventou tudo após uma desilusão amorosa. Ele declara que queria ser punido, por isso queria que pensassem que ele era um monstro. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a inocência de Stefano, o verdadeiro monstro se faz vivo. No dia 22 de outubro é encontrada uma nova mensagem, assim como a outra dentro de uma cabine telefônica, perto de um pequeno aeroporto ali de Foligno. Ajuda, me ajudem, não consigo parar. O homicídio de Simone foi um homicídio perfeito. Certo, deve ser difícil para vocês admitirem isso, mas analisamos os fatos. 1. Eu ainda estou livre. 2. Vocês estão com um rapaz que não tem nada a ver com homicídio. 3. Vocês não têm a minha voz registrada, porque eu nunca fiz nenhuma ligação. Quem disse que eu liguei para o número verde se engana. 4. As câmeras não me filmaram durante o funeral, porque eu não fui. Vocês estão seguindo a pista errada. Eu aconselho que vocês se apressem, evitando fazer outro papelão. Acham que basta um uniforme e uma arma para me prender? Usem o cérebro, se tem um ainda bom, não atrofiado por falta de uso. Por que eu disse para vocês se apressarem? Eu decidi atacar novamente na próxima semana. Querem saber mais? Eu já disse muito. Agora é vez de vocês evitarem que aconteça. O monstro. Mais um desafio à polícia. E uma ameaça agora bem próxima. Ele vai atacar na próxima semana. Toda a população de Foligno é catapultada de volta para o terror que eles pensavam que tinham deixado para as costas com a prisão de Stefano. Stefano que não é solto imediatamente, mas só no dia 5 de novembro. Bom, no dia 5 de novembro, como eu disse, Stefano é liberado, pode voltar para casa, mas continua na lista de suspeitos oficiais da polícia. A frustração da população se vira totalmente contra os policiais, os investigadores. Eles dizem que a polícia não fez uma investigação detalhada o suficiente, que eles acabaram perdendo tempo precioso tentando provar que um inocente era o culpado. A frustração é tanta que, no fim das contas, a força-tarefa acaba se desfazendo e cada um dos policiais que faziam parte dela vão trabalhar em outros casos. O que com certeza é uma grande perda para esse caso, porque, querendo ou não, pelo bem e pelo mal, essas eram as pessoas que mais conheciam esse crime. E no dia 24 de outubro, um homem de 31 anos da província de Macerata, que fica a 80 quilômetros de Foligno, chamado Giampiero Massei, tira sua própria vida. Giampiero deixa o seguinte bilhete: sou eu o monstro, me perdoem. Mas dessa vez também a polícia leva algumas horas só para descobrir que se trata de mais um mitômane com crises gravíssimas de depressão. Ou seja, o fim do pesadelo ainda não chegou. E não se passa um dia sem que todos se perguntem se será aquele dia que uma outra criança vai desaparecer. Mas não acontece nada. Não acontece nada por meses. No dia 7 de agosto de 1993, na cidade de Casale, também na província de Foligno, ele volta. Lorenzo Paolucci tem 13 anos, cabelos castanhos e cheios, grandes óculos por causa de minha miopia. É amanhã de um dia de verão e Lorenzo pede para o avô deixar ele dar uma volta de bicicleta. Ele promete que ele volta antes do almoço. E o avô diz que sim, mas Lorenzo nunca mais vai voltar para casa. Lorenzo é filho de 2 comerciantes, Luciano e Silvana, e ele já é acostumado, desde bem pequenininho, a passar os verões na casa dos avós, em Casale. E como todas as crianças da zona, ele sempre foi livre para brincar sem supervisão constante. Mas naquele dia, quando começa a passar muito do horário previsto, o avô imediatamente se preocupa. Lorenzo era muito obediente, ele era muito consciencioso também. Ele nunca ia demorar, ele nunca ia chegar atrasado desse jeito, sabendo que os avós iam se preocupar. Então, à 1 da tarde, o avô liga para o pai de Lorenzo, que imediatamente depois liga para a polícia.
e as buscas partem imediatamente, assim como foi feito por Simone. Todos se mobilizam, todos querem encontrar Lourenço o mais rápido possível. Pensam em um acidente, pensam que ele caiu com a bicicleta, pensam que ele está machucado em alguma parte. Ninguém quer dizer a palavra monstro, mas a verdade é que é aquilo que todo mundo está pensando. 2 crianças que somem durante o dia sem deixar rastros, a pouquíssimos quilômetros um do outro. A bicicleta de Lourenço é encontrada, ela está apoiada num muretinho na praça central da cidade. E as buscas continuam. Ali na cidadezinha, elas avançam para as montanhas, para toda a zona rural, enfim, todo o arredor ali. E as buscas continuam até as 3 da tarde, quando tudo para, porque o corpo de Lourenço é encontrado. Foi o tio a encontrá-lo, Luigi Sebastiani. Ele estava deitado, com a barriga para cima, os braços abertos, e tão machucado que era difícil reconhecer. O tio desmaia. Bom, fazem só 10 meses que Simone perdeu a vida, mas a polícia decide agir com cautela. Eles não dizem imediatamente que tem alguma ligação dos casos, eles dizem que isso é só uma das várias opções, que talvez não seja nem tanto provável. Mas a mídia já decidiu. O monstro voltou, e a população inteira concorda. Isso faz com que os investigadores sintam ainda mais a urgência de dar respostas concretas para a população, antes que o medo se transforme em caos. Eles decidem então partir da cena onde foi encontrado o corpo. Lourenço foi encontrado numa espécie de sulco no terreno, uma parte como se fosse um caminho cavado, com grama alta das 2 partes. Ele estava acomodado ali no meio. E não foi fácil perceber que essa grama alta, na verdade, estava amassada em volta do corpo de Simone, como se alguma coisa pesada tivesse sido arrastada em cima, como um cadáver, por exemplo. E seguindo essa grama amassada, a polícia não demorou para encontrar os primeiros traços de sangue também. E a polícia começou a seguir a grama amassada com traços de sangue e chegou até uma casa, mais especificamente debaixo da janela de uma casa, uma dessas casas de campo. E debaixo daquelas janelas, as marcas de sangue eram maiores. E foi encontrado ali também o relógio de Lourenço, sujo de sangue. Bom, mas quem mora naquela casa? Bom, oficialmente ninguém. Porque na verdade é a casa de campo de um estimado e conhecido médico de Foligno, o Dr. Ermanno Chiatti. Ele e a esposa têm um único filho de 25 anos, que se chama Luigi Chiatti, que estudou engenharia agrônoma. E o rapaz foi a única pessoa que naquela semana estava ali na casa de campo. Bom, quando a polícia chega ali, o casal Chiatti tinha acabado de chegar. Eles pedem para entrar, entram todos juntos e a polícia repara imediatamente que o chão estava bastante sujo. Ele tinha sido apenas lavado, estava ainda molhado, mas não tinham feito um bom trabalho. O chão teve o sangue mais espalhado do que limpo. Bom, são os próprios pais a explicar para a polícia que na última semana só o filho tinha estado ali, que eles estavam trabalhando em Foligno. A polícia imediatamente coloca 1 mais 1 e imagina que os pais, na verdade, chegaram de última hora. Eles dizem que eles ligaram para o filho quando eles já estavam saindo de Foligno. Então o filho com certeza teve que limpar tudo muito rapidamente e fez o trabalho mal feito. A polícia tem imediatamente diversos motivos para acreditar que o filho dos Chiatti esteja envolvido e muito no que aconteceu com Lourenço. Bom, mas agora precisam de provas. Bom, uma das primeiras pessoas a ser interrogada é um rapaz da mesma idade de Luigi, chamado Feliciano. Feliciano diz que ele estava com Luigi no momento que eles ouviram a notícia do desaparecimento de Lourenço. Ele estava na praça da cidadezinha de Casale. E ele diz que Luigi foi uma das primeiras pessoas que quis se unir à busca. Ele diz também que Luigi trabalhou bastante procurando pelo garoto. Ele se mostrou realmente preocupado. Bom, ainda de acordo com o Feliciano, Luigi, que era uma das pessoas que era mais apressada em começar as buscas, de repente pareceu se lembrar de uma coisa e disse para ele: eu tenho uns sacos de lixo no meu carro, antes de fazer as buscas eu tenho que levar aquilo ali pro lixo. O que Feliciano achou estranho, achou o comportamento todo de Luigi quando estava falando desses sacos de lixo estranho e resolveu ir com ele. Os dois entraram no carro de Luigi e foram até Sasso Vivo, que era uma outra fração pequenininha, a 1 quilômetro mais ou menos de Casale. E ali eles começaram a procurar por Lourenço. O Feliciano, que pergunta ainda mais uma vez sobre os sacos de lixo, não recebe nenhuma explicação do conteúdo dos sacos e ele resolve dar uma espiada. Assim que Luigi desce do carro, ele dá uma espiada e ele tem a nítida impressão de ver roupas sujas de sangue. Sacos esses, que são aqueles pretos de lixo, que continuam no carro durante todo o tempo que eles fazem a procura por Lourenço. Bom, e a polícia tinha acabado de escutar o que Feliciano tinha dito quando Luigi chega na sua casa. E ele chega com a sua Y10 de cor amaranto, estaciona ali, a polícia imediatamente vai dar uma olhada e os sacos de lixo ainda estão ali.
Ele, por algum motivo, mesmo estando tão preocupado em jogar o lixo fora antes, não tinha feito isso ainda. E naqueles sacos, além das roupas sujas, que pareciam corresponder com a descrição das roupas que Lorenzo usava quando sumiu, eles encontram uma fotografia de Simone. Fotografia que foi roubada do túmulo de Simone alguns meses antes. Não tinha dúvida, Luigi Chiatti era um predador de crianças. Bom, ele é então detido e começam os extenuantes e longuíssimos interrogatórios. E ele, com muita calma, muita lucidez, repete a exaustão que ele é inocente. Primeiro ele diz que provavelmente tem alguém querendo dar a culpa para ele, e depois, quando é confrontado com as evidências do sangue na sua casa, por exemplo, das roupas, ele diz que provavelmente um estranho entrou na casa dele e matou ali o Lorenzo e colocou também os sacos de lixo no carro dele, para depois se desfazer, sem saber dizer quem poderia ter sido essa pessoa. E ele repete várias vezes durante os interrogatórios que ele é um bom moço, ele é um bom rapaz, ele é um rapaz de bem, que ele é bom como um escoteiro. Diante das acusações pesadíssimas dos investigadores, a resposta dele é: não pode ter sido eu sou bom como um escoteiro. Bom, e como podemos ver, a cara de bom rapaz ele realmente tem. Ele fala bem também, ele fala com uma voz calma, sem erros, não fala gírias, nem sotaque ele tem. O tipo de pessoa que não dá nem pra gente imaginar, sabe, tendo uma reação agressiva. O tipo de pessoa que provavelmente não conseguiria ser agressivo nem para se defender. O Luigi Chiatti nasce em Narni, uma cidade na província de Terni, ainda na região de Úmbria, no dia 27 de fevereiro de 1968. Sua mãe se chama Maria Rossi. Ela é uma jovem, muito jovem, e trabalha como doméstica. Luigi, então, quando nasce, é chamado Antônio Rossi. O pai de Luigi, assim que sabe da gravidez, escapa e nunca reconheceu o filho. Já a mãe tentou por algum tempo criar a criança em Roma, na casa da família para quem ela trabalhava. Mas ela logo percebeu que ela não ia ter condições de criar aquele pequeno filho. Ela leva então o pequeno Antônio de volta para Narni, onde ele tinha nascido, e deixa ele em um brefotrófio, dirigido por religiosos. Um brefotrófio, a diferença de um orfanato, que é para quem é órfão, para quem não tem pai nem mãe, o brefotrófio é para filhos ilegítimos. Eu, para dizer a verdade, antes de ter lido sobre esse caso, eu não sabia que tinha essa distinção, mas o fato é que existe. E o pequeno Antônio foi deixado ali como um filho ilegítimo para ser adotado. E ele fica ali por 6 anos, até que ele é dado em adoção ao casal de Foligno. O casal é o médico, como nós já vimos, Ermanno Chiatti, e ela é Giacomo Potti, uma ex-professora. Um ano depois é oficializada essa adoção e Antônio Rossi vira oficialmente Luigi Chiatti, agora com 7 anos. Depois dos crimes, ao ser entrevistada, a mãe biológica, Maria Rossi, diz que nos primeiros anos antes da adoção, ela ia regularmente visitar o filho na instituição que tinha deixado. Já Luigi, daqueles anos, nunca quis falar. Mas descobre-se que toda aquela agressividade que a gente não consegue nem imaginar o Luigi adulto tendo, quando ele era pequeno, era muito presente, especialmente contra mulheres. Ele é descrito pelas pessoas que trabalhavam naquela instituição nos anos que ele estava ali como uma criança muito agressiva, que tendia muito ao isolamento e que, de maneira geral, não era propício para nenhum tipo de relacionamento. Completamente não sociável. E crescendo, aquele seu caráter tímido e reservado virou quase patológico. Não tinha uma pessoa que descrevia Luigi adulto e não dizia que ele era um pouco estranho. O relacionamento com os pais adotivos era péssimo, provavelmente não só por culpa de Luigi. O casal não eram pais afetuosos e uma criança com tamanha necessidade de atenção, de cuidados, com certeza não era uma combinação ideal. Luigi diz que o pai era distante, que pensava só no trabalho e que era completamente frio e rígido, fino a ser intransigente. Mas o que machucava mesmo ele era como o pai era amável com outras pessoas. Ele era carismático, ele era brincalhão até. Ele diz que para ele, Luigi, sobrava só frieza e longuíssimos silêncios. Ele diz que cresceu em um ambiente extremamente silencioso, que até hoje o silêncio era quebrado só por a televisão, durante o almoço e durante o jantar. Basta. Nunca uma conversa na mesa, nunca uma troca de opinião sobre qualquer coisa. Uma família desde sempre fria e muito formal, diz Luigi. Uma família completamente sem amor. E a situação só piora, porque num certo momento ele diz que o pai começou até a evitá-lo. E Luigi sabe que reagiu mal, ele começa a ficar cada vez mais agressivo, ele começa a ser cada vez mais irritável. E o pai se afasta ainda mais. A mãe, que inicialmente era a fonte do pouco afeto que ele recebia, em pouquíssimo tempo, quando ele era criança, também começou a se afastar.
Ela começou a se afastar daquele filho meio estranho, aquele filho que nunca estava à altura das expectativas dela. O afastamento da mãe, sim, machucou muito ele. E Luigi lembra que, criança ainda, ele tentava agradar ela, só que ele se via um falimento aos olhos dela. Não importava o que ele tentasse fazer. E foi assim que, pouco a pouco, os pais se tornaram completos estranhos, vivendo na mesma casa que ele. E por causa desse relacionamento disfuncional com os pais adotivos, Luigi descreve o modo como ele se sente como uma pessoa que nunca teve uma via de fuga, desde criança até adulto, porque ele nunca teve como expressar o que ele sentia. Então era como estar preso, isolado. E para mostrar o quanto o seu péssimo relacionamento com os pais influenciou no adulto que ele se tornou, ele conta de um episódio de quando ele ainda estava na escola. E a professora, que era vizinha de casa deles também, assim que ela entrou na sala, ela começou a gritar com ele, começou a chamar a atenção dele na frente dos outros alunos, porque ele tinha batido na sua avó. Ele não conseguiu responder, ele ficou mudo em silêncio, ouvindo a professora. Mas quando chegou em casa, ele chorou. E ele disse que chorou porque ele não conseguia acreditar que a família dele tinha dito isso para a professora, tinha contado aquilo. Verdade ou não, o importante é que ele não podia confiar neles. E ali as coisas mudaram para ele. Ele começou a ver como a sua família o via como uma pessoa má. Dali em diante, ele lembra que cada dia mais ele sentia repulsão quando tinha que voltar para casa. Mas ele disse também uma coisa interessante, ele disse que ele não culpava os pais, ele achava que a culpa era do ambiente em que ele estava. Quando o Luigi estava com 10 anos, os pais o mandam para uma psicóloga, em Roma, não em Foligno. Roma que fica a 150 quilômetros de distância de Foligno. Mas provavelmente foi para que as pessoas da cidade não falassem. O fato é que nem com a psicóloga ele consegue se abrir bem. Ele se abre muito pouco, na verdade. Mas um diagnóstico é feito. Transtorno de personalidade borderline, que é caracterizado por uma hipersensibilidade nos relacionamentos pessoais, extrema instabilidade, mudanças de humor e tendência de isolamento. Depois de adulto, ele desenvolve também um transtorno obsessivo-compulsivo. Ele se torna extremamente rígido com os horários, todas as atividades têm que ser feitas num horário específico, sem nenhum atraso, e também com organização. Todos os objetos também têm o seu lugar específico e não podem ser movidos. Bom, Luigi teve só uma experiência de trabalho, que foi como estagiário, ele nem recebia para isso, como geômetra. E ali também ele não conseguiu se adaptar bem. As pessoas que trabalharam naquele curto período de tempo com ele lembram dele como muito tímido, calado, silencioso e um pouco estranho. Ele que já tinha um comportamento difícil quando era criança, parece que enquanto crescia começou a se adaptar e a ser meio da família em que vivia, do ambiente em que ele vivia, o que levou ele a ser cada vez mais fechado, mais distante, mais estranho. Luigi amava ficar sozinho, talvez a única coisa que ele realmente gostava, ou no seu quarto, na casa de Foligno, ou na casa de campo de Casale. A solidão era a situação ideal para ele, era o único modo para ele se sentir verdadeiramente confortável. Bom, e durante o serviço militar, ele tem a sua primeira experiência homossexual, mas a sua sexualidade era extremamente imatura, aliás, como todos os seus relacionamentos em toda a sua vida. Emocionalmente, Luigi era uma criança dentro do corpo de um adulto, e isso se refletia claramente quando ele se relacionava com os outros. Já com as crianças era uma outra história, porque elas, sim, viam ele como um adulto. Bom, mas vamos voltar para o interrogatório de Luigi, que continuou por muito tempo a negar tudo, a dizer que alguém estava querendo botar a culpa nele, a dizer que era uma coincidência, a dar diversas desculpas, principalmente a dizer o quanto era um bom rapaz. Mas a um certo momento, depois de todas as evidências que a polícia estava encontrando, depois das ameaças da polícia de que conseguiria provar, entrevistando outras pessoas, ele confessa tudo. Ele diz: sim, fui eu. Eu matei Simone, eu matei Lorenzo. Pedem então para ele contar o que aconteceu. E ele, com uma calma que causa arrepios, e com um meio sorriso que ele sempre tem no rosto, que não dá para entender se vem de nervoso ou de desconforto, ele diz: no dia 4 de outubro era domingo, eu estava sozinha em casa, e naquele momento me veio em mente a ideia que eu já tinha amadurecido 2 ou 3 meses antes. Bom, ele tinha recentemente também escolhido o lugar para onde fugir, ele estava pronto. Então, no dia 4 de outubro de 1992, ele entra no seu carro. Ele começa a girar pelas ruazinhas mais desertas, as estradinhas de montanha, quando ele de repente vê Simone, sozinho, com um saquinho de nozes na mão. Ele para então o carro bem próximo e Simone vem até ele em silêncio, curioso. Ele pergunta então para o menino se ele queria sentar ali no banco do motorista e Simone faz que sim com a cabeça. Ele então abre a porta do carro, Simone entra e eles partem. Bom, ele dirige por um pouco de tempo e nós
Pela autópsia, infelizmente, sabemos o tipo de relacionamento que ele tenta ter com Simone. E a gente sabe também que Simone começou a chorar, histérico, assustado, e sabemos como Luigi fez ele parar de chorar. Então, depois de sufocar a criança, ele coloca ele dentro de um saco e o leva para um campo aberto. Ele fica só com o seu relógio. E apenas chegando ali no local onde ele resolve deixar o corpo de Simone, Luigi não sabe porquê, mas ele pega uma pequena faca e faz 7 buracos, 7 furos na garganta de Simone, sem explicação. Ele então faz com que Simone role montanha abaixo e vai embora. Já em relação a Lorenzo, Luigi disse que o conhecia já, ele o conheceu alguns dias antes. Ele via sempre o menino durante o verão girar com a sua bicicleta por Casale, mas ele o conheceu de verdade alguns dias antes ali, na pracinha da cidade, onde crianças e adultos se reuniam. Ele falou com Lorenzo, viu que o menino era interessado em computador. Luigi disse para ele que ele tinha um computador, que naquela semana ele ia levar o computador para Casale, para a casa de Casale, e perguntou se Lorenzo não queria ir ali no dia seguinte de manhã, que Luigi ia ensinar ele como mexer no computador. E o menino, muito curioso, aceitou. E no dia seguinte, quando ele pediu para o seu avô para dar uma volta de bicicleta, ele se dirigiu até a praça da cidade, apoiou a bicicleta ali e encontrou Luigi, que acompanhou ele até a própria casa. Chegando ali, Luigi propôs um jogo de cartas. A Lorenzo aceitou. Luigi, então, ao tribunal, descreve, à medida que eles começaram a jogar, ele estava sentindo uma tensão dentro dele crescer, que estava virando uma coisa quase insuportável. Ele disse que ele não conseguia nem tocar, nem se aproximar, nem de modo normal de Lorenzo. E que ele acreditava que o menino também estava sentindo a mesma tensão. Até que uma coisa completamente inesperada aconteceu. Luigi diz que, de repente, num milésimo de segundo, alguma coisa dentro dele aconteceu. Ele se virou para o lado, pegou o primeiro objeto que ele viu na frente. E quando ele se virou, uma mão sua já foi na boca do menino, fechando a boca dele, e com a outra mão ele deu um golpe na garganta do menino. E é no momento que ele descreve essas coisas mais pesadas, como o momento que ele tirou a vida dessas crianças, que o comportamento de Luigi Chiatti é mais desconcertante para mim. Ele mantém o tempo todo uma espécie de sorriso que é extremamente inquietante. E não é um sorriso, para mim pelo menos, não é um sorriso de uma pessoa que está com vontade de rir. É mais um sorriso de uma pessoa que a cada palavra que fala tem que voltar automaticamente durante o silêncio à sua máscara de bom moço. Não importa que ele esteja descrevendo que ele cometeu atrocidade contra crianças. Se depois ele coloca aquela cara de bom moço, tudo vai ficar bem. Bom, mas essa é só a minha leiga opinião. A maioria das pessoas acha que ele tá rindo porque ele tá muito satisfeito com si mesmo por causa daquilo que ele fez. E bom, isso pode muito bem ser a verdade também, né? Como eu disse, eu sou só uma leiga. E é com essa mesma postura enervante que ele continua o seu relato e conta como terminou de acabar com a vida de Lorenzo, com um espeto de churrasco. Enquanto o menino desesperado perguntava para Luigi em continuação por que ele estava fazendo aquilo, o que ele tinha feito contra Luigi, por que ele queria matá-lo. E levando em conta a situação em que o corpo de Lorenzo foi encontrado, o juiz pergunta para Luigi por que tanta raiva em relação ao menino, por que tanta raiva contra o corpo do menino. E Luigi responde: comecei a vê-lo como eu, tímido, taciturno, mas ele tinha mais sorte. Uma bela família, um irmãozinho mais novo. Era tímido sim, mas tinha amigos. Eu fui tomado pela inveja e não consegui me controlar. Lorenzo tinha 13 anos, ele entendeu o que estava acontecendo com ele. Ele não era uma criancinha pequena como Simone. Ele tentou se defender, e muito. E é por isso que o corpo dele foi encontrado naquele estado. E é por isso que o seu rosto não dava para reconhecer. E de acordo com a reconstrução dos fatos feita pelo Ministério Público, eles acreditam que Luigi estava com Lorenzo já sem vida na casa, quando os pais dele ligaram dizendo: estamos saindo de Foligno agora e indo aí para Casale. A distância é pouquíssima, em 20 minutos eles estariam ali, são 10 quilômetros. Ele, desesperado, não sabe o que fazer, joga o corpo pela janela e depois o arrasta até, bom, não muito longe da casa, porque não tinha tempo, e deixa o corpo ali. Ele então volta correndo para casa e tenta limpar uma cena de crime que era bastante suja de sangue, com uma grande quantidade de sangue, talvez coisas quebradas e tal, e ele tenta limpar e faz um serviço mal feito, como a gente viu, porque ele afinal teve só 20 minutos no máximo
máximo de tempo. E a gente não pode deixar de pensar que se os pais não tivessem resolvido, por acaso, aquele dia ir para casa de campo de Casale, talvez ele tenha conseguido esconder os seus rastros, como fez com Simone, afinal não tinha pistas para aquele caso. E talvez ele continuasse ativo, quem sabe até quando. Bom, durante o julgamento contra Luigi Chiatti, a defesa, como era de se esperar, foi pelo caminho de semi-incapacidade mental, pedindo a redução da metade da pena para Luigi. O perito de acusação, o professor Andreoli, que fez a avaliação de Luigi, reconhece que ele tinha graves transtornos de personalidade, mas não acredita que nenhum desses transtornos tenha reduzido significativamente a sua capacidade de entender e querer, que é o divisor de águas para a lei italiana quando se trata da acusação de um réu que tem problemas de incapacidade mental. Só se ele é considerado capaz de entender e querer, ele pode ser tido como responsável pelos seus atos. Então, em dezembro de 1994, ele vem acusado e a sua pena são de 2 prisões perpétuas, uma por vítima. Mas 2 anos depois, em 1996, a defesa reformula o seu pedido de incapacidade mental. É realizada então uma nova perícia e dessa vez sim ele é classificado como semi-incapacitado mental. E a sua sentença então é reduzida de 2 prisões perpétuas para apenas 30 anos. Uma decisão que causa muita polêmica. Se pergunta, quanto vale a vida de 2 crianças inocentes? E se Luigi é realmente doente, como faz para que daqui 30 anos ele esteja pronto para sair, para ser livre? Mas se dependesse da vontade de todos, é óbvio que alguém como ele não sairia nunca da prisão. Pensando em modo jurídico, a verdade é que uma pessoa com qualquer grau de incapacidade mental nunca pega a prisão perpétua. Na prática é assim. O pai de Lorenzo, Luciano, a esse respeito diz: uma pessoa assim, uma pessoa que faz uma coisa semelhante, tem um sofrimento dentro de si que nada nem ninguém pode curar. Não passa. Querendo dizer, não tem como ele melhorar. Ele vai ser sempre essa pessoa. Não tem como libertar. Luigi então vai para a prisão de Prato cumprir sua sentença. Ali ele é lembrado como um prisioneiro modelo, um rapaz que sempre estudava, lia e escrevia. Nos seus últimos anos de prisão, ele também escreve uma carta, uma para a família de Lorenzo, uma para a família de Simone. A família de Simone nunca dá o seu perdão. Já a família de Lorenzo diz que sim, perdoa, mesmo sabendo que eles não vão ter nunca de volta o que foi tirado deles. Eles dão sim o seu perdão. Em 2015, Chiatti terminou a sua sentença, seus 30 anos. E ele está agora em uma residência na Sardenha, que é uma residência que substituiu aqui na Itália os institutos psiquiátricos. Então é como se fosse um hospital psiquiátrico pós-prisão para quem já terminou a sua sentença. E ali é feita uma avaliação psicológica a cada 2 ou 3 anos para saber se a pessoa está livre ou se tem que ser estendida por outros 2 ou 3 anos a sua permanência ali. A primeira avaliação de Luigi foi em 2018, quando ele declarou que tinha medo de que, se fosse solto, voltasse a agir como antes, voltasse a cometer crimes como antes. Obviamente, foi estendido para 2021 a sua permanência ali. Já durante a avaliação de 2021, ele fez uma outra declaração se dirigindo às famílias de Lorenzo e Simone. Ele disse que, se pudesse, voltaria atrás, que o que ele fez foi destruição de vida, foi desrespeito à criação. Ele pede para ser perdoado. Nenhuma das famílias dessa vez comentou a declaração. A decisão final foi então de mantê-lo por outros 2 anos ainda na instituição. Esse tempo vence agora em 2023, quando provavelmente vai ser feita uma nova avaliação. Mas é bem provável que Luigi, com hoje 55 anos de idade, mais cedo ou mais tarde seja solto. E pode ser também que ele, que já nunca teve uma vida muito fácil, agora tenha mais dificuldade ainda, mais dificuldade do que sempre de fazer parte de uma sociedade. Mas não dá para esquecer que ele tem essa possibilidade, que ele está vivo, que ele pode ter esperança. Simone, Lorenzo, eles não têm mais possibilidade de nada. Será que dá mesmo para perdoar? Obrigada.